Olá, meus amigos, minhas amigas. Deus abençoe a todos nós. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do NEP Paulo de Tarso para darmos prosseguimento ao estudo que já temos feito e realizado há algum tempo, alguns anos em verdade, que é o estudo do livro Depois da Morte do grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. E nos últimos episódios, estudos, nós temos conversado sobre alguns vícios e virtudes fundamentais. Então lá atrás nós passamos pelo orgulho, depois pelo egoísmo, os dois vícios capitais, digamos assim. Passamos também pela caridade, essa virtude magna, e no último encontro, no último estudo, nós analisamos alguns dos desdobramentos da caridade, algumas das virtudes que decorrem dessa virtude fundamental da caridade. Falamos então sobre a doçura, a paciência, a bondade, a mansidão, a gentileza, enfim, esses frutos, como que doces frutos dessa árvore divina da caridade. E hoje, no capítulo de número 49, nós vamos falar sobre uma palavrinha ou uma virtude que, digamos, é a própria essência do Criador, do que seja a meta da criação, o próprio alimento, o combustível, o fundamento do que seja a criação divina. João Evangelista, ao definir Deus em uma de suas epístolas, assim o define de maneira sintética. Deus é amor. Também o apóstolo Paulo, naquele conhecido capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, a palavra que nós vamos encontrar lá é a palavra ágape. Em algumas traduções aparece traduzida como caridade, mas ágape no fundo é esse amor divino, esse amor sublime que foi expresso para nós por Jesus. O maior exemplo, o exemplo incomparável do que seja esse amor está no Cristo, está no seu Evangelho. Então esse amor é a própria meta, é a própria alma da criação. Sendo Deus amor, assim também tudo que ele faz. Do amor nasce e ao amor está destinado. É sobre essa palavra, então, que nós vamos conversar hoje, nesse capítulo, que é até um capítulo mais curto, é uma espécie de capítulo síntese de Leon Denis, mas em que o seu pensamento alcança, assim, sublimidades, culminâncias, na beleza poética, na beleza dos conceitos e das frases que ele nos traz. Então, que esse amor, desde já, possa nos inspirar em nossa busca pelo amor, em nossa busca seguindo os passos de Jesus, do amor encarnado neste mundo, para que consigamos alcançar um dia a comunhão com o amor incomparável, imensurável do Criador de todos nós, do Pai de todos nós. Vamos ver então o que Leon Denis traz para nós, iniciando esse capítulo. Ele diz assim: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Então, só esse primeiro parágrafo é de uma beleza filosófica, mesmo poética, é um produto artístico mesmo, de lavra artística aqui de Leon Denis, que nos daria um material de reflexão assim por muito e por muito tempo, para toda uma existência. Se conseguirmos entender isso, a função do amor em nossas vidas e na criação, teremos alcançado o eixo central do nosso processo evolutivo. Teremos alinhado aí a nossa bússola com essa força que deve ser a força a atrair e a orientar os passos de todos nós. Mas um aspecto que vale considerar aqui, nesse início de Leon Denis, é que ele como que trabalha a ideia de unidade da lei divina. Então ele vai dizer que o amor, ele tanto está operando nos espíritos, que já são seres inteligentes da criação, como nós temos a definição em O Livro dos Espíritos, como essa mesma força, mas talvez com uma outra maneira de expressão, com outro nome, mas fundamentalmente a mesma força, está operando, por exemplo, junto à matéria inanimada também, aos planetas, junto aos sóis, aos planetas, aos corpos celestes que estão aí navegando pelo cosmos ilimitado. Aquilo que nós chamamos, por exemplo, de força gravitacional, nesse espírito de unidade da criação divina, não seria senão
uma espécie de força incipiente ou manifestação incipiente da própria força de amor, que nos seres mais adiantados da criação, os seres já dotados de inteligência, ela vai se acrisolando, ela vai se aprimorando, ela vai se envolvendo também agora com a vontade, com o uso do livre-arbítrio. Então ela vai ganhando em complexidade, mas também em beleza, em profundidade de manifestação. Mas ela já começa ali incipiente nessas outras formas de atração que encontramos nas escalas ou nos reinos anteriores à humanidade, ou mesmo lá na matéria inanimada. Ali a gente já tem essa forma de expressão da lei de amor, que é, por excelência, uma força agregadora. Então, o que mantém, digamos, a agregação no universo, o que não faz com que tudo mergulhe no caos, na divisão, na separatividade, enfim, o que dá coesão, agregação à própria matéria e também aos seres que se reúnem, se organizam em núcleos, em grupamentos e tal. O que está por trás de tudo isso? O amor. Então, o amor é como que uma força ordenadora do universo. Se não fosse ele, nós mergulharíamos numa constante desagregação. O universo seria um caos, ele não teria estabilidade, ele não teria coesão. Claro que as outras leis divinas vão desempenhar também um papel, né? A própria lei de justiça tem um papel de manutenção da ordem no universo sem fim. Mas o amor é, por excelência, essa força que aproxima, que agrega, que promove encontros, uniões, que traz estabilidade e que, então, acalenta todos os seres, todas as coisas no seio da criação e no processo de desenvolvimento, de progresso constante a que todos estamos submetidos. E essa conceituação de Leon Denis não é nova. Se a gente vai, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá um espírito que defende essa mesma ideia, como que de uma unidade aí entre essas forças, dizendo que tudo, na verdade, é a lei de amor, com outros nomes ou com outras formas de manifestação, no que diz respeito a essas forças que organizam, que ordenam a criação. Se a gente vai à questão de número 888A de O Livro dos Espíritos, é uma questão que está inserida ali numa parte em que se trata da caridade, do amor, e aí se fala na questão 888 sobre a esmola. Na questão seguinte, 888A, temos uma resposta trazida por São Vicente de Paulo, aquele que foi um grande espírito, considerado santo, né, pela Igreja Católica, e que foi, de fato, um apóstolo da caridade. Para nós espíritas, é um espírito bem conhecido, porque foi benfeitor espiritual de Eurípides Barçanufo, nesta sua última existência. Quem já teve a oportunidade de ler algo sobre a biografia de Eurípides Barçanufo vai perceber ali, vai se lembrar que Vicente Paulo era o coordenador ali da sua tarefa, das suas atividades, inclusive aquele que se apresenta para ele quando no processo de conversão e diz: olha, Eurípides, o seu compromisso com a Igreja Católica se findou, pode deixar a sociedade. Eurípides trabalhava na Sociedade Vicentina, fundada justamente em homenagem a Vicente Paulo, e o próprio Vicente fala: não, pode deixar a sociedade, ela vai seguir lá com o caminho dela, mas a sua tarefa agora é no Espiritismo. Então, um espírito muito vinculado a Eurípides, de outros tempos, e que esteve ali envolvido. Inclusive, temos muitas mensagens psicografadas, mensagens mediúnicas de Vicente Paulo por intermédio de Eurípides Barçanufo. Então ele, nessa questão 888A, embora ele trate ali da questão da esmola, ele acaba encaminhando-se na resposta também para a questão maior do amor, da beneficência, do auxílio aos semelhantes, do zelo que nos cabe ter para com os nossos semelhantes. Em determinado momento ele traz uma frase que é sublime na síntese que ela propõe. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Então ele diz que toda lei pode ser sintetizada no amor. E aí, a lei de justiça seria uma manifestação, uma forma de expressão da lei de amor, que é mais enérgica, mas que é educativa, que zela pelos filhos. A misericórdia seria uma expressão do amor. A lei de progresso seria uma expressão do amor, lei de causa e efeito, enfim.
todas as outras a gente poderia encontrar um traço vinculante ao amor, porque, no fim das contas, o que deseja o amor divino? Qual o propósito de Deus? Nos criou pelo seu amor e para o seu amor. E o que ele mais quer é que progridamos. Só seremos felizes na medida em que progredirmos. Quanto mais progresso do Espírito, mais felicidade, mais comunhão com ele, mais entendimento das finalidades da vida, da própria criação. Então, se esse é o objetivo maior do amor, todas as leis que foram estabelecidas por Deus visam isso, portanto, estão a serviço do amor. São como que maneiras de expressão desse amor divino que quer nos fazer progredir, que quer nos ajudar a sair dos caminhos equivocados, que quer nos trazer norte, orientação quanto aos caminhos a tomar. Tudo resultado do amor. E o próprio Mestre, na verdade, é quem falou isso. Ele mesmo, no Evangelho, diz que toda a lei e os profetas poderiam ser sintetizados naqueles 2 mandamentos. E qual o único elemento, ou o principal, melhor dizendo, elemento em comum entre aqueles 2 mandamentos? O amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua mente, de todo o teu coração, e o amar ao próximo como a si mesmo. Qual o elemento que vincula os 2 mandamentos? O elemento do amor. Então o amor é o eixo central, é o elemento chave de toda a lei divina, mediante a qual, diz aqui Vicente Paulo, Deus governa os mundos. E aqui, quando ele fala governa os mundos, ele não está falando só do movimento, por exemplo, gravitacional que esses mundos realizam em torno aí do Sol, nas suas órbitas e outros movimentos, movimento de rotação, enfim. Ele não está falando só desses movimentos de caráter mais físico. Ele também fala que por meio desse elemento, ou dessa lei, a lei de amor, ele governa os mundos num sentido moral também. Porque o Cristo que governa o planeta Terra, sob a orientação, ou tendo recebido essa incumbência de Deus, ele o faz por amor. E sempre tendo o amor como referência da sua condução. Todos os espíritos que trabalham com Jesus, desde os seus ministros mais elevados, mais próximos, até aqueles mais juntos de nós, nossos benfeitores, espíritos amigos, eles trabalham sob as normas do amor, orientados pelas normas do amor. Até mesmo os processos dolorosos que vivemos na Terra, as dores, as expiações, as lágrimas que aqui são derramadas, elas estarão submetidas a esse amor divino, que visa, às vezes, por processos mais dolorosos, educar, despertar os seus filhos. Assim como um pai, uma mãe, por vezes, vai levar o filho, mesmo chorando, para tomar lá a vacina que é necessária, para a escola que é necessária. Então, naquele momento, ele chora, se desespera, faz birra, mas o amor sabe que mais cedo ou mais tarde ele há de entender a finalidade daquela experiência. Então, tudo isso está sujeito, está a serviço da lei de amor. Só isso já seria uma fonte consoladora inigualável para qualquer um de nós. Desde que entendamos isso, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o amor de Deus é por nós, quem será contra nós? O que será contra nós? Somente nós mesmos, em nossa rebeldia, em nosso orgulho que ainda nos mantém estagnados. Então, Vicente Paulo disse isso lá, mas ele ainda complementa. Ele fala assim, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Olha que interessante. Mesmo conceito de unidade que Leon Denis vai defender aqui no início do capítulo sobre o amor, é o que o Vicente Paulo está trazendo lá, dizendo assim, a lei de atração, aquilo que se chama de atração ou de gravidade, não é senão uma manifestação incipiente do amor para a matéria inorgânica. As forças que operam ali nos núcleos dos átomos, força nuclear forte, força nuclear fraca, que são aí algumas das forças catalogadas pela física, não são senão manifestações dessa força atrativa primordial, ordenadora da matéria, mas também dos seres e das sociedades, que é a força de amor. Então essa lei de atração é a força de amor para a matéria inorgânica ou inanimada.
E o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Porque é pelo amor, desde as suas manifestações mais incipientes, lá, por exemplo, na animalidade, na forma do instinto, daquele zelo maternal que nós temos ali desabrochando já no reino animal, que é aquela coisa do cuidado, do zelo, aquilo ali é provido pela lei de amor, que vai ganhando em aprimoramento, em complexidade, à medida que o espírito vai ganhando também mais lucidez, livre-arbítrio, consciência. Então vai sendo um amor cada vez mais associado também à vontade, à vontade expressa do espírito, de realmente amar, de fazer a parte que lhe cabe, de colaborar, de congregar corações, né, de contagiar para o bem. Então, por detrás de tudo isso, de todos os movimentos de união, reunião que alimentam o progresso na criação infinda, nós temos essa lei de amor. Então, muito interessante nós pensarmos em termos dessa unidade, como que se fosse uma lei apenas com múltiplas feições, um diamante apenas com múltiplas faces. Então, o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, potência divina que liga. Então, o amor ele é também uma potência da criação. Você pensa, o que fez, ou o que mais movimentou, mobilizou o progresso na história da humanidade? O amor. O amor à ciência, o amor a Deus, o amor à humanidade. O que trouxe um espírito da estirpe de Jesus à Terra? O amor. Então, a força que esteve por detrás daquilo, a potência que propicia um movimento como esse, é a potência do amor. O que traz missionários que já vivem em outros orbes, já em condições mais adiantadas, de volta à Terra em missão de auxílio? O amor. O amor que eles têm pelo Cristo, o amor que eles têm por seres amados que ficaram à retaguarda, o amor que eles têm pela humanidade como um todo. O cientista que está lá pesquisando, né, na sua academia, no seu laboratório, pode até ser ateu, ainda não ter um vínculo mais estabelecido ali com Deus, mas ele ama a ciência, ele ama a natureza, ele ama a descoberta, a criação, e é uma forma de amar a Deus. E por detrás, então, das suas descobertas, das horas e mais horas que ele gasta ali pensando, meditando, nós temos o amor. Assim como por detrás de todos os processos educativos do mundo, né, a paciência que é necessária para a educação, aprender a relevar, a compreender o estado do outro, a condição do outro, as possibilidades. Por detrás de todo processo educativo, seja de pais para com filhos, de professores para com educandos, nós vamos ter o que ali? O amor. Algum grau, algum nível de amor. Nem sempre o amor mais sublime, claro, mas já há algo ali, algum nível, algum grau de amor. Por isso, Pestalozzi diria que o amor é o eterno fundamento da educação. Então, onde há um movimento no sentido de progresso, por detrás há alguma forma de amor. No nosso caso, no nosso estágio ainda, muitas vezes esse amor ainda estará envolvido com interesses, com aspectos de egoísmo, mas já tem ali algo de nobre, algo de divino, como o diamante ainda envolto em cascalho e que vai sendo melhorado com o tempo a partir dos processos de desbaste da própria vida. Mas temos ali o amor, essa potência que liga os universos, e não só universos, um mundo a outro, uma esfera a outra, né? O mundo dos encarnados ao mundo espiritual, não. Liga também os universos entre dois seres. Onde, o que nós temos por detrás da formação do principal núcleo de redenção na Terra, que atende pelo nome de família? O que nós temos ali por trás? O amor, que liga o universo de um espírito ao universo de outro espírito, e daí nós temos a formação de uma família. Muitas vezes, pelas nossas imperfeições, essa união nem sempre é das mais estáveis, às vezes até se rompe, pelo menos parcialmente no processo, mas por detrás ali existiu algo dessa potência do amor que reuniu duas almas para acolherem outras almas, ou para se colocarem em serviço abraçando um ideal comum. Então, sempre que a gente pensar nessas ligações, nesses laços que se estabelecem visando o progresso, nós vamos encontrar ali algo da potência de amor por detrás, ainda que misturada a feições, a aspectos de egoísmo, de interesse, mas que vão sendo trabalhados no tempo.
governa-os e fecunda. Então, tudo que fecunda progresso no universo tem por detrás o amor. Ele é a grande fonte geradora de estímulos para tudo aquilo que se realiza e que se concretiza na vida. Então, o amor ele fecunda corações, consciências, impelindo esse a sentir-se atraído por essa ação, esse a sentir-se vocacionado para esse trabalho. Por detrás ali tem algo desse amor que o atraiu àquilo, àquela realização, àquele lugar, àquela pessoa, àquele mundo. Sempre essa força vinculante do amor. E essa definição, então, belíssima. O amor como sendo o olhar de Deus. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo de número 2, nós temos uma reflexão ali muito interessante do codificador em torno de Deus, da figura divina, da natureza do Criador e da maneira pela qual ele atua no mundo. Em determinado momento ali ele vai tratar do fluido cósmico universal. E ele vai dizer que por meio desse fluido Deus espalha a sua presença por todo o universo, envolvendo, embalando todos os seres. Paulo já falava sobre isso nas suas cartas, lembrando ali um filósofo. Ele dizia: em Deus nos movemos e existimos. Muitas vezes as pessoas vão associar, alguns estudiosos, essa fala dele até mesmo a Platão. Em Deus nós nos movemos, existimos e tal. Então, essa ideia, né, da presença divina em toda parte já existia lá atrás em alguns filósofos. Paulo resgata isso, traz isso no Evangelho. O Cristo também vai apresentar isso de modo geral no seu Evangelho, mas a doutrina espírita é quem vai nos explicar melhor como se dá isso, essa presença divina. Como o André Luiz até vai definir, né, esse fluido cósmico no livro Evolução em Dois Mundos como sendo a força nervosa do todo sábio. Então, como nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico que reflete os atributos do Criador, então o amor de Deus a todo tempo envolve a todos os seres. Nutre, embala a todos os seres. É o que Emmanuel vai dizer num capítulo belíssimo que ele tem no livro Pensamento e Vida, o capítulo sobre o amor, que encerra, que é o arremate da obra. Ele vai dizer que o amor é essa força que sustenta a cada ser no estágio em que está da criação, conforme a sua necessidade. Bonito o conceito que Emmanuel traz lá no livro Pensamento e Vida. Então, o olhar de Deus. Estamos sempre sob a presença de Deus, diante da presença dele, embalados pelo seu amor. E ele capta tudo o que sentimos, fazemos, porque nele estamos imersos. Nele movemos, vivemos e existimos, como diz Paulo. Prossegue Denis. Não se designe com tal nome a ardente paixão que atiça os desejos carnais. Então, há uma distinção aqui a ser feita. Quantas coisas já se disse na história da humanidade que foram feitas por amor e que longe estavam de terem sido realmente inspiradas pelo amor. Até crimes foram feitos por amor, né? Na ilusão aí de certas criaturas que confundem paixão, aquela paixão ardente, impulsiva, irrefletida, com o amor. Então, é certo que às vezes até pode existir lá no mais íntimo alguma sementinha de amor ainda a desabrochar, mas com muitos aspectos ali a serem trabalhados no seu exterior, né? Pode até existir um diamante lá no fundo, mas com muito cascalho ainda em volta e que com as suas pontas pontiagudas ali, as suas arestas, acaba por ferir, aparentemente em nome do amor, mas na verdade ainda essa casca grosseira que envolve o amor, que vai ser depurado no tempo e muitas vezes pela dor. Então não confundamos amor com o simples desejo, com o simples querer. O amor é algo maior do que isso, porque amar já está de alguma maneira vinculado à lei divina. Então a expressão do amor, se de fato é amor, ela tem que estar conforme a lei divina. É o que a gente diz. Às vezes o nosso amor ainda, ele vai trazer, embora já um pouco mais desenvolvido, ele vai trazer traços de interesse, de egoísmo. Nosso amor sabe é egoísmo, dirá Emmanuel em um de seus textos. Mas já tem ali alguma potência, né? Até tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que os Espíritos falam, olha,
não desacrediteis da força do amor. Mesmo, às vezes, os seres mais embrutecidos amam alguma coisa. Já tem ali uma manifestação de amor, às vezes bela, mas que está envolta em outras tantas imperfeições ou vícios que acabam sufocando aquela manifestação de amor bela. Um exemplo para ilustrar: o amor que às vezes esses espíritos que trabalham nas sombras terão por suas mães. Lembra lá do Máscara de Ferro, o caso relatado pelo Divaldo? E ele tinha um profundo zelo pela sua mãe, embora fosse um perseguidor ali tão persistente em relação ao Divaldo. Mas no dia que o Divaldo pôde ajudar a mãe dele, né, acolhendo-a como uma órfã ali na Mansão do Caminho, aquilo foi uma chave de mudança, porque por mais embrutecido que ele fosse, capaz de vingar-se, capaz de odiar, em relação à mãe ele já nutria um amor assim filial, belo, bonito. Então mesmo os espíritos mais renitentes, mais perversos ainda, talvez muitas vezes já manifestarão ali uma expressão dessa força de amor por algum ser, geralmente pelas mães, por um ser querido, por um local, por uma lembrança, e que vai ser muitas vezes o ponto que a espiritualidade superior vai se servir para começar a regeneração daquele espírito, para encontrar uma brecha ali visando a regeneração daquele espírito. E aí ele segue um pouquinho mais adiante nesse parágrafo. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas. Aí ele cita as que a gente já estudou: doçura, caridade, bondade. Então é o coroamento. Eu tenho costumado dizer que o amor é a chama e a caridade é a luz. O amor é a chama e a caridade é o calor. Então é como se o amor ele fosse o sentimento e a caridade é a expressão desse sentimento que se concretiza na vida, na forma de um olhar, de uma mão amiga, de uma beneficência. Mas o amor é aquilo que antecede, é aquilo que está mais no plano do sentimento mesmo, do ideal, do que é abstrato, ao passo que a caridade é então a manifestação do amor na vida, nas suas múltiplas formas e expressões. Então é o coramento, como diz aqui Leon Denis. E isso nós vamos encontrar também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, no item 8 ali em diante, nós temos algumas mensagens muito bonitas tratando sobre a lei de amor. E aí, em determinado momento ali, nós temos a mensagem do Espírito Lázaro, que fala que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, muito interessante essa abordagem de Lázaro. O sentimento é o instinto que foi elevado à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, sensações, que seriam as paixões. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, como fruto do processo de instrução e depuração, os instintos que passaram pelas sensações, pelas paixões, vão chegando a ser os sentimentos, que seriam já os diamantes lapidados. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, no sentido aqui das paixões, dos desejos, como Denis mencionou, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então o amor é como que o sol, o espírito que descobre o sol em si. E a caridade seriam, ou as demais virtudes, melhor dizendo, seriam como que os raios desse sol, que se irradiam daquela vida para outras vidas. Jesus já é esse sol de primeira grandeza, porque o seu amor alcançou esse ápice, e ele então traduz isso na forma de toda a luminosidade que se desprende dele e chega até nós. A misericórdia, a indulgência, o carinho, o zelo, a paciência e tudo mais. E nós estamos buscando descobrir esse sol dentro de nós, que há de condensar então todas as virtudes. É o coramento das virtudes humanas, né, em que se fundem e harmonizam todas as qualidades do coração.
Mais adiante ele diz: é a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, até alturas divinas. Então, uma força que a gente já falou que é agregadora, mas que também é verticalizadora, digamos assim, porque ela nos eleva. Uma vez que amamos, sentimos-nos mais impelidos a buscar a fonte do amor, que é o Criador. E nesse movimento, então, ascensional, vamos nos desprendendo daquilo que é mais rasteiro, daquilo que é mais material. Quanto mais amamos, menos interesse vamos tendo por aquilo que é mais baixo, mais rasteiro, mais material, mais imediato. Eu não vou me preocupando mais tanto com isso. Isso não vai falando mais tão fundo no meu íntimo, porque eu vou descobrindo uma outra forma de sociedade, uma outra sensação, né? Vou experimentando outras coisas que até então a matéria não podia ter me dado, não havia me apresentado. O amor revela outras coisas ao espírito, que daí por diante já não se contenta mais com o que a matéria tem a oferecer apenas. Ele busca essa fonte, porque ele sente que quanto mais se eleva, mais ele consegue sentir esse amor, comungar com esse amor. E mais ele quer, então, mergulhar nessa fonte do amor, que é Deus. Ou para nós aqui na Terra, o Cristo, que o representa junto de nós. Então, o Espírito, quando entra na escola do serviço, aprendendo a amar, mais e mais ele vai se desprendendo da matéria. Ele ainda caminha por este mundo, mas já como que planando em outras faixas, em outras altitudes espirituais. E aí ele diz no parágrafo seguinte: amar é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se ao sacrifício até a morte, em benefício de uma causa ou de um ser. Então, uma vez que o Espírito se conecta com essa força nutritiva, essa força mantenedora, impulsionadora do progresso, que é o amor, ele vai chegando às raias, aos limites da doação, a tal ponto de, em determinada altura dessa comunhão, desse devotamento, ele está disposto inclusive a dar a própria vida pela causa divina, porque ele também já sente que ele não é o corpo e que ele é mais do que isso, que ele é espírito. Então estará disposto pela causa do espírito, pela causa divina, a dar até o próprio corpo em holocausto, se preciso for, como fizeram os mártires. Seguindo naquela mensagem sobre a lei de amor do espírito Lázaro, que é muito bonita, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então a criatura, ela não se vê mais somente, ela não concebe mais uma vida insulada. A vida dela agora só passa a ter sentido se ela estiver vinculada a outras vidas, nutrindo outras vidas, estimulando, inspirando-as, elevando-as, conclamando-as a essa mesma força, a esse mesmo movimento. A vida dela passa a fazer sentido só nessa dinâmica agora. Ela não está mais fechada em si. Ela agora sente-se ligada com a vida, com o universo, com a criação, com os outros seres. E ela quer, por meio desses laços que vai estabelecendo, fazer fluir essa seiva do amor, que chega a outras vidas, transformando-as. Olha que bonita visão. Então, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Não que ele perca a individualidade. O espírito jamais perderá a sua individualidade. Mas ele aprenderá a ligar-se a outros espíritos e, acima de tudo, a Deus. Os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus, diz Jesus a Simão Pedro, no capítulo 12 do livro Boa Nova. Então, a base do amor, vemos lá nesse capítulo, é a renúncia, é a capacidade de doação. Não só por outros espíritos, por outros seres, mas também pela própria causa divina, pela causa do Evangelho, que está a serviço de outros seres, está a serviço do bem comum. Então, seguindo lá na mensagem do Lázaro, extingue as misérias sociais. No dia que todos nos amarmos, tenhamos certeza, não existirá mais misérias sociais na Terra. Não existirá mais criminalidade, não existirá mais fome, não existirão mais guerras, nem preconceitos, enfim, aquilo que ainda gera boa parte, a esmagadora maioria dos males que afligem a humanidade, surge justamente pela ausência de amor,
que é esse laço que agrega os seres e faz com que trabalhem todos uns pelos outros, a serviço do progresso comum. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, então, quanto mais se ama, mais o espírito consegue transcender a humanidade, já colocando um pezinho na angelitude. Então, você pensa nesses grandes exemplos de amor, espíritos superiores que estiveram aqui, como o próprio Vicente de Paulo, Eurípides Barçanufo e outros. Você vê que são espíritos que já estão com um pezinho acima da humanidade propriamente. Já não são mais propriamente humanos, já estão mais próximos ali daquilo que chamamos de angelitude, porque já são espíritos superiores. Transcenderam pelo amor. Então, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. O amor é sempre uma fonte de alegria perene, inesgotável para ele. De saúde para o corpo e principalmente de saúde para a alma, para o espírito. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se sobressaltaram. E os mártires, ébrios de esperança, desceram aos circos. Essa é uma das mais belas frases de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se espantaram, se admiraram, porque nunca haviam visto antes essa palavra pronunciada com tanta eloquência, com tanta beleza. E não só falada, mas expressa em vida. Então os povos se sobressaltaram. Que força é essa? Que virtude, que coisa é essa que leva as pessoas aos circos cantando? Que leva as pessoas a orarem pelos próprios algozes? Que leva as pessoas a não temerem a morte, nem as feras, nem as humilhações, nem nada? Que força é essa? É a força divina do amor, que sobressaltou, que impressionou os povos e que fez então com que os mártires, ébrios de esperança, porque o primeiro produto do amor no coração que ama é a esperança. Porque ele olha para o horizonte tão mais vasto, o amor abre para ele horizontes tão mais belos da vida, que ele então vê desabrochar em si a flor perfumada da esperança. E os mártires desceram aos circos, sem pestanejarem, sem temerem, porque o amor os embalava, o amor os atraía, e ali sentiam-se ditosos de poderem ofertar o máximo que tinham na existência, no caso, a própria vida, pela causa do esclarecimento das consciências e da libertação dos corações, pela causa do Evangelho. Então, olha que sublimidade de definição do amor que Lázaro nos traz aqui, e Leon Denis bem em consonância com isso. O amor é sentir-se viver por todos ou em todos e consagrar-se ao sacrifício. O mais belo gesto, a mais bela expressão de amor que a humanidade já viu está ali no Cristo, sobretudo na cruz. O amor elevado ao ápice, amor incondicional, perdão incondicional, fidelidade plena, tudo ali resumido naquela cena lá no Calvário. Até a morte em benefício de uma causa ou de um ser. E aí ele acrescenta: se quiserdes saber o que é amar, considerai os grandes vultos da humanidade. E acima de todos o Cristo, o amor encarnado. Então assim Leon Denis define o Cristo, o amor encarnado. O Cristo para quem o amor era toda a moral e toda a religião. A gente já citou aqui. Nisto estão resumidas toda a lei e os profetas. No amai-vos uns aos outros, ou melhor, no amar ao próximo como a si mesmo, e no amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças. Então, se quiseres saber o que é amor, vejamos essas vidas, que foram as últimas culminâncias do amor. Há um registro no Evangelho de João, que eu gosto bastante, no capítulo 13, logo no versículo 1, quando João vai começar a descrição da última ceia. E ele fala assim, a respeito de Jesus, que já sabia o que estava por vir, o tropeço de Judas,
a debandada dos discípulos e tal. Mas diz lá João, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Então, é aquele amor que está disposto às últimas consequências, até o sacrifício máximo por aqueles que ama. Então, Cristo sabia de todas as fragilidades, de todas as deturpações que a sua mensagem sofreria ao longo dos séculos, mas ainda assim veio ter conosco e amou-nos até o fim. E aqui, fim, não no sentido de um marco no tempo, fim até a consumação, ou seja, ele vai nos amar até que alcancemos a redenção. Então não tem essa de, não, ele tentou por muito tempo e não deu e aí acabou. Não, já não dá mais. Dei todo o tempo que poderia. E eles ainda assim não fizeram, então agora também não tem. Não, é amor até o fim. Até a consumação. Nenhuma das ovelhas que meu pai me ofertou será perdida. Então, essa é a essência do amor, gente. Ele trabalha nutrido pela esperança, ou alimentando a esperança, com a certeza de que as suas finalidades um dia serão alcançadas, mas ele não sabe quando, e também não se apressa por saber. Ele apenas ama, segue fazendo, com a certeza de que toda sementeira do amor é colheita certa na eternidade. Eternidade afora. Então Lívia não sabia quando que Públio Lentulus se renovaria, abraçaria o Cristo, mas ela ficou 25 anos amando-o mesmo assim, sujeita àquele silêncio constrangedor no lar, sequer podendo contar com o olhar dele, quando olhava muitas vezes um olhar de desprezo. Mas ela ficou, por quê? Pelo amor. Mesma forma o Quinto Varro, mesma forma Alcíone, que lá como Célia já deu aquele testemunho tão sublime, mas que estando já em Sírios, em outros orbes, em processos mais avançados de evolução, voltou à Terra, submetendo-se de novo à grosseria da matéria deste planeta, puramente por amor. Então, é o amor a única força capaz de tirar os anjos dos céus e fazê-los descer aos infernos. Só o amor é a força capaz de fazer os anjos descerem dos céus, deixarem a beleza do que contemplam nas esferas superiores, os gozos indescritíveis que tem lá, para descerem às regiões sombrias de sofrimento no mundo espiritual, ou mesmo encarnarem de novo em tarefas de auxílio. Só o amor é uma força capaz de fazer isso. E aqui, claro, precisamos lembrar também do amor das mães. Se quiser saber o que é amor, lembremos desses grandes exemplos, mas também lembremos dessas figuras geralmente anônimas nos bastidores da vida, mas que estão por detrás dos mais importantes processos de regeneração dos seres. Quantas vezes, nas reuniões mediúnicas, nós não vemos o amor de mãe, o único amor ali a triunfar, capaz de triunfar sobre a perversidade, sobre o endurecimento de um coração, às vezes há séculos. Gregório, livro Libertação, o amor de Matilde, esperando 7 séculos. E outros tantos casos. Claro, o amor de pai também, está lá o Quinto Varro. Então só o amor é essa força assim que não se cansa. Quem caminha no amor não descansa e nem se cansa, dizia São João da Cruz, grande místico, doutor da igreja, santo, considerado santo pela Igreja Católica. Quem caminha no amor não descansa porque está sempre buscando servir, mas também não se cansa porque tem essa paciência imperturbável, essa esperança inabalável que nasce no coração daqueles que estão conectados à fonte sublime e inesgotável do amor de Deus. E diz Denis ainda, não disse ele, o Cristo, amai os vossos inimigos? O Cristo eleva o convite, o sarrafo, digamos, da virtude ainda mais alto, convidando-nos a um amor até mesmo aos inimigos, algo que até então não havia se ouvido, pelo menos não visto, não havia sido visto com tamanha profundidade de expressão. Orar pelos seus algozes, orar por todos aqueles ingratos no último momento antes da sua morte na cruz. Que amor é esse? Que ora até pelos ingratos, pelos algozes, pedindo, clamando pelo perdão divino a todos eles. É esse amor ágape que o Cristo revelou.
Só que é preciso entender melhor a natureza desse amor em relação aos inimigos, para não termos um entendimento também superficial ou ingênuo, até tendo dificuldades de colocar em prática. O que é esse amai os vossos inimigos que o Cristo nos solicita? Aliás, esse é um versículo mais comentado por Emmanuel. Se a gente faz aí uma compilação de todos os textos em que ele comenta versículos do Novo Testamento, o mais comentado dos versículos é o amai os vossos inimigos. Algum motivo existe, né? Mas Kardec comenta essa questão do amor aos inimigos lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, agora no capítulo 12, que é o capítulo sobre amor aos inimigos. E aí, logo no início do capítulo, no item 13, ele traz ali algumas considerações. Porque é o que Denis vai dizer, ele fala assim: por essas palavras, o amai vossos inimigos, Cristo não exige de nossa parte uma afeição que nos seja impossível. Impossível no sentido assim de que não é o que se espera quando fala-se de amor aos inimigos. Não dá para querer comparar o amor a um indivíduo que te deseja mal, que busca ali uma ocasião de te prejudicar, ao amor que você vai ter com um amigo. No amor para com um amigo, você vai ter mais confiança, você vai ter mais abertura, você vai ter mais espaço ali para uma confissão, para pegar um conselho e tal, alguma coisa. Agora, em relação a uma pessoa que te quer mal, você não vai dar tanta brecha, né? Você não vai ter tanta possibilidade de ter essa abertura, de contar com ternura, de contar com compreensão. Agora, da sua parte é importante que não exista em relação àquela pessoa o que ela nutre em relação a você. Então, não nutrir ódio, anseio de vingança, não se felicitar com prejuízos que ela venha a ter, com quedas, com dores, desilusões. É esse o espírito. Então, Kardec, ao comentar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amor neste passo. Não pretende Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. Então isso é coisa do bom senso mais elementar. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então isso é uma coisa elementar, assim, né? Fruto do bom senso, da virtude bem compreendida, da fé raciocinada. Kardec até fala da própria questão fluídica. As vibrações fluídicas do inimigo não serão as mais agradáveis, diferentemente das do amigo. E aí mais adiante ele então continua dizendo: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo ou de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos e agora ele traz a definição tão lúcida de uma fé raciocinada, é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então olha que lucidez nessas palavras de Kardec. Que explicação mais clara, definindo para nós o que de fato é amar os vossos inimigos, como faziam os primeiros cristãos, né? Paulo, os primeiros cristãos lá de Roma, não tinham toda aquela intimidade com Nero, com os perseguidores, mas tinham a compaixão, a misericórdia, especialmente quando as perseguições se intensificaram. Se algum deles se arrependia, era acolhido na comunidade cristã. Assim como o próprio Saulo foi, sendo ele o primeiro perseguidor, quando se arrependeu, os cristãos o acolheram. Mas até lá, Pedro pedia orações para ele nas reuniões da Casa do Caminho, pedia que vibrasse, que não guardassem ódio, rancor, mas também não iam lá buscá-lo para
né, conviver ali na casa do caminho e tal, porque sabiam que ainda não era o tempo, não era a circunstância propícia. Então, é o esclarecimento em torno do que seja esse mandamento. Seguindo um pouco aqui no parágrafo seguinte, Leon Denis frisa, né, que é necessário reagir contra uma tendência assim de misantropia ou de insulamento que às vezes acomete determinados espíritos à medida que vão apreendendo melhor a lei divina, a compreensão. Às vezes pode surgir aquela tendência de se afastar daqueles que estão ainda muito mergulhados na matéria, no materialismo, nas ilusões, mas que, pelo contrário, aquele que vai descobrindo o amor, a sabedoria divina, que vai avançando em entendimento e sensibilidade, ele é convidado a servir ainda mais àqueles que ainda não puderam descobrir isso. Porque ele fala mais adiante ainda nesse parágrafo, né, que não se pode progredir isoladamente. Então o amor é justamente a criação de laços, ainda que sejam laços unilaterais, ainda que seja você amar e o outro ainda responder com ingratidão, mas pelo menos você já está ofertando algo de amor, que seja uma palavra amiga, que seja um silêncio diante de uma ofensa, já é um amor que é ofertado. Por ora, a relação pode ser unilateral, pode ser somente de ida, mas um dia ela será também de volta. Um dia será também de gratidão, de ressonância, de reciprocidade. E ele ainda traz uma frase interessante que a gente buscou destacar nesse parágrafo, que é: o bom humor constitui a saúde da alma. Interessante, né, ele ter colocado essa frase no capítulo sobre o amor, dizendo assim que, gente, uma das maneiras de expressar a saúde que o amor gera numa alma, de demonstrar assim como que o amor ele equilibra, ele harmoniza o ser internamente, é manifestar um bom humor. Mas não aquele bom humor, às vezes baixo, né, de rasteiro que se tem no mundo, com piadas esdrúxulas, com palavras de baixo calão, com coisas que não são assim edificantes. Não, o bom humor no sentido assim de estar sempre olhando para um lado mais ameno à vida, sempre buscando destacar um ponto positivo, sempre buscando tirar um sorriso. Lembro-me aqui do Chico, do Divaldo, né? O Divaldo quantas vezes em sua palestra traz aquele bom humor sadio, trazendo aquele bom ânimo, né, para os corações, conta casos assim edificantes de uma maneira bem humorada. O Chico mesmo, quando falar das suas dificuldades, das suas dores, o fazia com bom humor. Certa feita em relação ao Divaldo, falando: Divaldo, soube que você está casado agora? O Divaldo: uai, Chico, que eu saiba, não, mas se você está falando, então eu estou, né? Pois é, meu filho, está casado, agora eu também estou casado, né? Mas fique tranquilo, assim, eu estou casado até com duas, porque eu estou casado com a dona Angina e com a dona Catarata, você por enquanto só com a dona Angina. Então estavam falando ali de enfermidades, de dores difíceis no corpo, mas lidando com esse bom humor. Então, o Chico era muito conhecido por isso. E o bom humor, então, ele é essa expressão de saúde da alma, de uma alma encharcada de amor. Ela é bem-humorada, ela é contagiante, ela é agregadora, ela anima, ela incentiva, ela estimula, né? Faz rir, mas daquela risada gostosa, sem ser aquela risada que perturba, que é extravagante. Não. Bom humor. Temos mais bom humor da nossa vida. Saibamos extrair bom humor até mesmo das nossas dores, das nossas desilusões. Porque, por outro lado, o mau humor é adoecimento da alma. Cair nos estados de azedume, de mau humor, de ser aquela pessoa assim amarga, isso é adoecer e adoecer outros. É adoecer-se e adoecer outros. Se nossa simpatia deve abranger todos os que nos rodeiam, seres e coisas, a tudo que nos ajuda a viver e mesmo a todos os membros desconhecidos da grande família humana, que amor profundo e inalterável não devemos aos nossos genitores. Então ele entra aqui na questão do amor filial, que Kardec vai trabalhar no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das expressões mais importantes de amor, infelizmente muitas vezes desprezada ou não bem cultivada no mundo. Não se tem o cuidado para com os genitores, né? Geralmente busca-se ali afastar deles quando começam a dar trabalho, realocá-los para outro local para que não seja um incômodo. Muitos corações, infelizmente, acabam não tendo essa resposta pelo tanto de amor que foi investido
nessa nossa atual encarnação. Quanto eles fizeram por nós, quantas renúncias, quantos sacrifícios, quantas noites sem dormir. E se ao final da existência geram algum incômodo, nós vamos criar para eles essa condição de afastamento ou de seguir exigindo deles um trabalho que já não tem mais condição de fazer. Kardec pontua muito bem isso lá, sobre os deveres do honrar pai e mãe, os deveres filiais. Denis diz ainda no final desse parágrafo: com que carinhosa dedicação não deveremos rodear-lhes a velhice, reconhecer-lhes o afeto e os cuidados assíduos. Então, deveres enormes, dívidas enormes que temos para com eles. Por mais imperfeitos que sejam, que tenham sido, nos deram a encarnação, nos deram os recursos para a manutenção do nosso corpo, quando ainda não tínhamos condições de buscar por nós próprios. Fizeram ali o que foi possível para nos ofertar educação e tal. Tinham suas imperfeições, como nós também as temos, mas temos para com eles uma dívida de amor filial que é impagável, a não ser por esse devotamento também, por esse cuidado, por esse carinho, né? À pátria também, diz Denis, devemos o nosso concurso, o nosso sacrifício. Ela recolhe e transmite a herança de numerosas gerações que trabalharam e sofreram para edificar uma civilização de que recebemos os benefícios ao nascer. Então também essa família na qual estamos inseridos na atual encarnação, né, esse grupamento que nos acolheu, cada pátria, dizem os espíritos, é como que uma individualidade coletiva mesmo. Então nós devemos também a esse grupamento de espíritos, a todos aqueles que vieram antes, preparando essa pátria, trazendo ideias, progressos, alimentando aí os valores dessa pátria. Cabe a nós também dar a nossa parte em retribuição a tudo que recebemos dela, preparando as novas gerações uma condição melhor, aos espíritos que reencarnarão também nessa pátria, nessa coletividade, uma condição melhor amanhã. Nós mesmos muitas vezes voltaremos novamente nessa mesma família espiritual, nessa mesma pátria. Então, também a ela devemos a nossa gratidão, o nosso devotamento na forma do trabalho honesto, sadio, pelo bem comum, pela coletividade. Ele segue falando disso e mais adiante, no parágrafo seguinte, ele fala: veneremos a memória desses que têm contribuído com suas vigílias e com seus esforços para reunir e aumentar essa herança. Veneremos a memória dos heróis que têm defendido a pátria nas ocasiões críticas. Então, valorizar o esforço dos pioneiros, daqueles que vieram antes, que deram muito do seu suor, do seu empenho para a construção da pátria, da nação. Ter esse olhar de reverência, né, de respeito, reconhecendo, claro, que eram imperfeitos, né? Alguns já eram espíritos mais adiantados mesmo, outros tinham ainda muitas imperfeições, mas deixaram também um legado muito positivo em alguns aspectos. Saber reconhecer isso e fazer o nosso melhor. Tomar a tocha que nos foi entregue, o bastão, fazer o nosso melhor na corrida que nos cabe agora para entregarmos às futuras gerações, às vezes os próprios espíritos de ontem que voltam e nós voltaremos mais adiante. Assim se dá, pela lei de solidariedade e pela lei de amor, o intercâmbio que nutre o progresso, que alimenta a vida. E aí ele faz uma breve pausa aqui e no parágrafo seguinte ele diz: o amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. De novo aquela ideia do fluido cósmico universal que espalha o amor divino e embala todos os seres, como peixes no oceano, dirá André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, como peixes no oceano do amor de Deus. Deus é o seu foco. Assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica todas as almas, ou todos os seres nos mais diversos degraus da evolução, da jornada ascensional até Deus. Mais uma vez, lembramos o capítulo 30 do livro Pensamento e Vida sobre o amor, a definição belíssima que Emmanuel lhe traz. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com trêmulos clarões os recônditos de cada coração humano. Então, por mais que a gente ainda se feche nas trevas da ignorância, do egoísmo, do endurecimento ali do coração, a luz do sol, como aqui no mundo, né, ela vai sempre encontrando as frestinhas. Você pode fechar o cômodo,
Mas se o sol está brilhando lá fora, ele vai encontrar uma frestinha e vai fazer ver que ali é dia, que é horário do dia. Então assim também os seres, por mais envoltos ainda em sombras, Deus vai alcançando cada coração, servindo-se muitas vezes dos espíritos já mais conscientes, já mais adiantados. E assim vai encontrando a brecha, vai encontrando uma fresta a ponto de poder insuflar então naquele coração essa lembrança, reativar, reanimar aquelas brasas adormecidas. Tu também és filho de Deus. O amor também está aí em potencial em você. Desperte-o, acenda essa chama. Então, como vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, não desacrediteis do poder do amor. Nenhum espírito, por mais endurecido que seja, estará completamente imune à força poderosíssima do amor, especialmente quando ela conta ali com a perseverança, com o auxílio do tempo. A gotinha de água que vai quebrando a pedra mais dura e abrindo caminho por entre ela, no meio dela. Todos os seres foram criados para amar. Finalidade da vida, amar. Do amor criados, pelo amor mantidos, ao amor destinados. Eis a síntese do universo. As partículas da sua moral, os germens do bem que em si repousam, fecundados pelo foco supremo, expandir-se-ão algum dia. Florescerão até que todos sejam reunidos numa única comunhão do amor, numa só fraternidade universal. Então, cada alma que irradia amor no mundo, ela, por meio desses raios, vai penetrando em outras almas e reacendendo ali a brasa ou a chama adormecida, acionando no mais íntimo daquele ser os germes, as potências, os potenciais de amor que ali estão, para que sejam despertos e possam se manifestar no tempo. E aí ele diz, no parágrafo seguinte, mais ou menos no meio: sabei que somos destinados a nos influenciarmos no sentido do bem, a nos ajudarmos na ascensão comum. Então amemos, porque então estaremos despertando no outro o divino que jaz adormecido. Não descreamos do poder do amor. Por mais endurecida se mostre uma alma, o amor tem demonstrado ao longo dos séculos a sua força. Assim foi com o amor dos mártires, convertendo a muitos de seus algozes no tempo e no espaço. Assim foi com o amor sublime de Jesus, vencendo as nossas muralhas de indiferença, orgulho e egoísmo ao longo do tempo, para nos chamar agora à glória do amor, à glória de amar. Filhos de Deus, membros da grande família dos Espíritos, marcados na fronte com o sinal da imortalidade. Todos somos irmãos e estamos destinados a conhecermos-nos, a unirmos-nos na santa harmonia das leis e das coisas, longe das paixões e das grandezas ilusórias da terra, para encontrarmos a grandeza divina e sublime, incomparável do reino de Deus em toda parte, no universo sem fim. Eis o trabalho, a função do amor na criação, a sua própria alma, a sua própria essência, dela como do seu autor, do Criador. Deus é amor, diria João, e como somos filhos dele, é preciso descobramos e despertemos o amor em nós. Afinal de contas, fomos criados à sua imagem e semelhança. Que Jesus, portanto, nos inspire nessa jornada, que o seu amor nos cative, nos convide dia a dia a descobrirmos também em nós esse sol, esse foco ardente de luz, essa fonte, esse manancial inesgotável a jorrar, então, eternidade afora. Ficamos por aqui no nosso estudo de hoje sobre o amor em toda a sua beleza e agradecemos mais uma vez pela presença de vocês, esperando que estejamos juntos mais uma vez no próximo capítulo, também muito bonito, Resignação na Diversidade. Que Jesus abençoe a todos e até lá.